Nem só de beijo viverá o homem ou a mulher, mas de todas as emoções que saem da sua alma. Isso não é uma escritura, isso é uma verdade que eu preciso compartilhar com vocês. No nosso Pode Namorar de hoje, sejam bem-vindos, meu nome é Reginaldo. Os mais íntimos sempre me chamam de Regi e eu fico muito feliz quando faz isso. Esse é o podcast do Instituto Belo Horizonte, no qual você pode lançar a sua frequência. Fica aqui na descrição desse podcast. Por favor, lança lá, por favor, lança. É tão bom saber das pessoas que estão ouvindo esse podcast. Se você tem de 18 a 35 anos, seja muito bem-vindo. Hoje esse episódio ele foi pedido pelo Triplo S. Samuel Soares da Silva, meu amigo, lá da ala Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo Norte. Ele pediu para que fosse dito sobre emoções no relacionamento. E é isso então que eu vou conversar com vocês. Não é fácil falar das emoções num episódio só, então eu não sei se eu vou deixar somente esse. Dependo de vocês. Se vocês quiserem mais, por favor, me avise que eu continuo, porque eu escolhi algumas emoções aqui, mas não são não é porque eu gosto, não é porque eu quero, é simplesmente eu me identifiquei com elas e quis conversar com vocês, mas tem muitas outras. Relacionando com as emoções. Vamos lá, então, entender um pouquinho sobre isso? Sobre esse sentimento, sobre o que gira quando duas pessoas se encontram, se relacionam, conversam, se amam e até mesmo se odeiam. Nós vamos lá, daqui a pouco tem um sincerão, vocês sabem quando eu bato o sininho, é o sincerão que está chegando. Então, primeira coisa que você precisa fazer é entender as suas próprias emoções. Isso tem um livro que é muito conhecido, Inteligência Emocional, eu gosto muito do Daniel Goleman, e ele fala que a autoconsciência emocional é a pedra angular da inteligência emocional. Porque você, então, entende como você lidar com as suas emoções, como que ela grita dentro de você e como que você faz com ela. Se você pega nas Escrituras, nós encontramos Jesus Cristo chorando, nós encontramos Jesus Cristo tendo compaixão para com as pessoas, nós encontramos Jesus Cristo bem nervoso, expulsando as pessoas do templo. Então, as emoções, se você olha para Jesus Cristo, o tempo todo, quando ele fala assim, as minhas entranhas estão cheias de compaixão, o que ele está querendo dizer? O que ele está querendo fazer? Ele somente está querendo expressar emoções. Então, por favor, identifique as suas emoções, entenda as suas emoções e fale sobre as suas emoções. Talvez em um dia você não está bem com o seu trabalho, com a sua faculdade, te desestruturou de alguma maneira. A pessoa com quem você se relaciona, você então conta, olha, hoje eu tive um mau dia, não é com você, mas isso me desequilibra, faz com que eu fale mais alto ou com que eu fique mais calado. Então, só queria que você entendesse isso. Por favor, as pessoas precisam entender o que está acontecendo. E somente fingir que não está acontecendo não adianta. Se Jesus Cristo não reprimiu os seus sentimentos, se Jesus Cristo expressou as suas emoções, por que você não faz como ele? Por quê? Por qual motivo? Fale sobre as suas emoções, entenda primeiro o que acontece com você. Talvez você tenha uma briga com seus pais e seu humor fica para baixo. Talvez você discuta com seu patrão e o seu coração fica acelerado e você também fica acelerado. Quando você identificar isso e contar para a pessoa que você se relaciona, ajuda demais. A dica de número 2 é comunicar essas emoções de forma saudável. Nós precisamos saber que o outro não tem culpa pelo meu mau dia. O outro não tem culpa pela minha tristeza.
com quem eu me relaciono, ele não pode ser prejudicado por questões da minha vida o tempo todo. Quando nós escolhemos alguém para a gente se relacionar, essa pessoa compartilha a nossa vida. Ela compartilha o bem-estar conosco. Ela compartilha dos bons e dos maus momentos. Mas ela não é responsável pelo que está acontecendo. Ela não é responsável pelas suas emoções. Então, nós precisamos identificar as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas raivas, aquilo que nos prejudica. E precisamos entender que o outro não precisa ser prejudicado. Não sei dizer para vocês quantas vezes eu já parei na rua, sentei no meio-fio, ou parei na garagem do prédio, já estava sentado no carro e simplesmente chorei. Depois que eu chorei bastante, seco as lágrimas, demoro mais um pouquinho para os olhos voltarem à cor normal e entro dentro de casa, porque minha esposa e meus filhos não têm nada a ver com o que aconteceu. Também fiz já um acordo na minha casa. E o dia que eu entro, que eu não tenho muito papo, que eu tomo meu banho, vou direto para o quarto e deito, todo mundo já sabe. Aquele dia não mexe comigo, que vai ser pura explosão. Então precisamos aprender e entender que o outro não é responsável pelo que eu passo. Ele pode entender através de sinais os quais a gente confirma. E pronto. E a vida segue. Dica de número 3. Queria falar sobre reconhecer e lidar com o ciúme. O ciúme é uma das formas mais destrutivas. O ciúme sempre nasce do medo e da insegurança. Se você tem ciúme, é porque mexeu na sua autoestima. É porque tem alguma coisa dentro de você que não foi resolvida. É um sinal que alguma coisa precisa ser conversada no relacionamento. E, principalmente, eu preciso bater o sincerão aqui, ó. Chama o sincerão. A pessoa com a qual você relaciona não é um objeto, não é sua propriedade. As pessoas tiveram uma vida antes de se relacionar com você e terão uma vida pós o relacionamento. Ciúme é sentimento de posse, de controle de um objeto. Quem ama, cuida. Quem ama faz com que a outra sinta-se feliz. Quem ama, já dizia Marjorie Hinckley, esposa do presidente Hinckley, quem ama dá asas para que o outro voe. Se você não dá conta do seu ciúme, se você não consegue lidar com o outro, com o comportamento do outro, com as amizades do outro, nos lugares que o outro vão, nos momentos que ele precisa de ficar com ele mesmo ou com seus amigos. Se você não lidar com isso, termine o namoro. Termine seu relacionamento. Isso eu estou falando de pessoas que namoram. Casamento é uma outra história que eu não vou entrar aqui. Mas, por favor, não prejudique o outro pensando que é sua propriedade, pois não é, de forma alguma. O ciúme, ele queima tudo à sua volta, tudo. O que faz você ser tão inseguro? Esse é um problema seu. A pessoa merece viver. Você precisa entender que se você controla o celular do outro, controla as mensagens do outro, se você é aquele ou aquela que vê lá que está online no WhatsApp, você manda uma mensagem, não te responde, você se consome por causa disso, saiba, você tem um problema com você mesmo e não com a outra pessoa. Nós precisamos aprender a falar honestamente e confiar um no outro. A partir do momento em que nos relacionamos e não existe confiança, o melhor é você terminar o seu relacionamento.
Queria te fazer uma pergunta agora. Você já sentiu ciúme? Poderia até colocar aqui nos comentários. Já sentiu ciúme? Como você reagiu? Como pode uma pessoa lidar de forma construtiva com o ciúme? Porque não é um botão de liga e desliga. Porém, é algo extremamente prejudicial que nós precisamos aprender a controlar. Escuto muitas histórias de ciúmes que consome completamente os relacionamentos. Quero ir para a dica de número 4. Espero que vocês estejam gostando. Não esqueça de dar o like para que a gente corra mais com esse podcast para outras pessoas. Por favor, se inscreva no canal. Por favor, lance a sua matrícula. Lance a sua presença, está aqui na descrição. Eu queria falar agora de algo que é muito sério. Esse é um papo de homem para homem ou de um homem para mulheres, mas um papo talvez que você precisa ter. Eu queria falar sobre relacionamento tóxico. E são emoções que elas precisam ser identificadas para você saber se você está passando por isso. Relacionamento abusivo, ele tem mais do que 3 emoções envolvidas, mas essas são as principais: medo, vergonha e culpa. Como isso funciona, Reginaldo? Deixa eu te contar. Se você sempre está ansioso ou ansiosa, assustado ou assustada, com medo da reação da pessoa que você se relaciona, isso não é legal. Se você tem medo de como o outro vai reagir, se você precisa circular muito para conversar com o outro, esse sentimento de medo pode estar ligado a um relacionamento tóxico. Ele sozinho por si só, talvez seja somente falta de manejo, de trato, de conversar, de relacionamento. Talvez você seja imaturo. Só que tem a segunda coisa, a vergonha. Quando você se sente inadequado, inferiorizada ou inferiorizado, você sempre está passando por vergonha. Sempre com quem você se relaciona, baixa a sua autoestima. Sempre te envergonha de alguma maneira, falando talvez do seu cabelo, da sua cor, do seu peso. Existe o cuidado com o outro. Existe um momento onde você pergunta se está bem vestido, bem vestida, mas existe aquele momento onde te envergonha. Envergonha pelo peso que tem, pela cor que tem, pelos seus procedimentos, pela forma de falar. Como eu falei, existe forma da gente conversar para que o outro melhore, progrida, cresça, mas se te faz sentir inferiorizada, inadequada, inadequado, envergonhado, com baixa autoestima, isso está ligado a relacionamento tóxico. Culpa. A pessoa sempre joga a culpa do relacionamento em você. A pessoa sempre te faz sentir responsável por todos os problemas. Você sempre é a pessoa que tem que pedir desculpa. E às vezes a pessoa até te pede desculpa, mas ela fala de uma certa maneira que você se sente culpado do outro ter pedido desculpa. Olha, eu queria dizer uma coisa de forma bem sincera, vou bater o sincerão daqui a pouco. Um desses, seja medo, vergonha ou culpa, um desses é só um sentimento perigoso. 2 juntos, medo, vergonha e culpa, 2 deles, eu queria te dizer que nós já estamos num princípio de um relacionamento que precisa ser melhorado. Agora, 3 é relacionamento tóxico. Termine com isso. Acabe, se afaste, até que o outro mude. Esse tipo de comportamento é abusivo. Esse tipo de comportamento se chama tóxico porque envolve a outra pessoa e ela não consegue sair do relacionamento.
ela não consegue terminar. Ela sempre vai ser agredida e se acostuma com isso. Sempre vai achar que precisa dar a segunda chance, terceira, quarta, quinta, oitava, 20ª. Vai destruir a sua vida por completo. E queria, então, já pular para a dica de número 5, porque pode estar ligado a isso, que é a respeito do perdão. Na conferência de abril de 2022, a irmã Eubank, ela disse o seguinte: o perdão é uma dádiva espiritual que nos liberta do fardo do rancor, permitindo-nos avançar em paz. Mas isso não significa que devemos continuar em uma relação prejudicial para provar que perdoamos. Perdoai e sereis perdoados. O Senhor não falou, perdoai e continuai com o abusador ou a abusadora. Continuai envolvido em algo que acaba com a sua vida. Não é isso. Perdoar não é esquecer. Perdoar é você não carregar mais mágoa e permanecer, vai continuar magoado. Entenda, sempre estabeleça os limites o qual o outro não pode passar. E depois disso, a única coisa é um término como 2 cidadãos, como 2 irmãos, mas isso não precisa continuar dessa maneira. Perdoar não significa ser capacho. Perdoar é se libertar, perdoar é permitir com que o outro caminhe a sua vida e aprenda com os erros. Perdoar é divino. Permanecer num relacionamento tóxico é inferno. Entendam isso. Dê ao outro tempo suficiente para uma mudança completa. Dê ao outro a oportunidade, talvez, de procurar tratamento. Dê ao outro a oportunidade de procurar os seus líderes do sacerdócio uma forma de corrigir o seu comportamento e o seu temperamento. Eu acho que hoje eu não vou usar mais nem sincerão. Medo, vergonha e culpa. 2 desses são perigosos demais. 3, se o outro te leva a isso, é tóxico. Você não merece isso. Vocês não merecem isso. Ok? Estou dando até um tempo para que você pense. Se você pega o Salvador Jesus Cristo e lê, você sempre vê com todas as pessoas, de alguma maneira, ele as elevava. Você não vê nenhum sentimento de toxicidade. Você não vê ele humilhando ninguém, você não vê ninguém naquela época com medo dele. As pessoas o respeitavam. Ele sabia o que estava fazendo. Queria ir para o finalzinho agora do nosso podcast. Está terminando, acredite. E eu precisava tanto que você colocasse comentários, como é que está para você, pedisse novos episódios. Seria tão bom, gente, seria tão bom. Eu fico, às vezes, sem saber o que está acontecendo, se vocês estão gostando. Por favor, coloque. Por favor, você poderia colocar nesse episódio. Você já teve que perdoar alguém? Você já percebeu que de uma pessoa, ao invés de perdoar, além de perdoar, você precisou se afastar para manter a sua paz, sua sanidade mental? Como deixar um relacionamento ou como perdoar no relacionamento te ajudou a ser mais semelhante a Jesus Cristo? Essas talvez sejam perguntas que você pode colocar aqui que vai ajudar outras pessoas. Vou falar a dica de número 6, porque é algo que acontece. A 6 e a 7 estão interligadas. É lidar com o medo, mas não é aquele medo de cima, mas é com o medo do compromisso. Ou a dica de número 7, sobre a indiferença no relacionamento, quando não existe emoção. Muitas pessoas têm inseguranças, baixa autoestima, traumas, problemas que ela carrega uma vida inteira.
experiência com pais com uma educação muito forte, muito punitiva, e a pessoa então perdeu a maneira de se vincular a outra pessoa. Ou talvez também outros relacionamentos que ela já teve já foi de forma abusiva, já foi tóxico, e fica-se muito difícil confiar em outra pessoa. Então, para você que sofre com isso, medo de se ter um compromisso novamente, ou se você lida com isso com outra pessoa, a gente precisa entender, conversar de forma aberta, falar, não precisa mencionar o outro, somente expressar os seus sentimentos, o que aconteceu com as suas emoções, o que aconteceu, o que te feriu, por que você tem dificuldade, quais são as dificuldades. Isso precisa ser dito, precisa ser ouvido. Converse sobre os seus medos, os medos aqueles mais fortes. Lembrando que emocionalmente, algumas vezes a pessoa termina um namoro abusivo, começa outro abusivo, passa para outro abusivo, depois ela fala assim, eu tenho o dedo podre. Isso são questões internas que eu te digo, você precisa procurar tratamento. Precisa. Então eu queria que você sempre pudesse entender que é normal ter medo de se relacionar. É normal ter um compromisso diante da sociedade. É normal ter medo de compromisso diante da igreja que logo depois vai cobrar casamento. Ou de uma pessoa que você talvez acha que as outras não vão querer, não vão gostar, ou sei lá o motivo. Medo é normal, mas isso não pode ditar a sua decisão. Isso não pode dizer que todas as pessoas são iguais. Umas são piores do que as outras. Tô brincando. Entenda. Alguém já te feriu, alguém já te machucou, mas isso não vai ser com todas as pessoas, mesmo que tenha acontecido por mais de uma vez. A única coisa é que precisa ir aprendendo com as outras experiências para reconstruir uma outra. Queria dizer que eu sinto muito por aqueles que já foram feridos, humilhados, traídos. Queria falar que já choraram muito na minha sala pessoas que terminaram seus casamentos até e que hoje têm medo de um novo compromisso. Eu queria dizer que a expiação de Cristo pode operar em você. Você pode entender que existem filhos de Deus na terra, que existem homens e mulheres que honram com o sacerdócio, que honram com os convênios feitos com Deus. Você talvez precisa somente continuar a procura. Permita-se, somente vai com cuidado, mas não com medo. E simplesmente mantenha sempre o arsenal de conversa, de assuntos aberto. Fale sobre as suas emoções. Fale e fale. E algumas vezes também as pessoas não se conectam. Algumas vezes as pessoas não se conectam e não têm coragem de dizer para o outro. Às vezes não existe conexão porque a pessoa passou por esses problemas que eu estou falando acima, né? Acabei de falar. Acima não, anteriormente. Gente, aqui não tem edição, não tem nada, tá? Eu vou errando e vou corrigindo, vou tossindo, vou embargando a voz e vou seguindo, tá bom? Aqui é ao vivo tem dessas coisas. A indiferença no relacionamento é um sinal de desconexão, talvez com você, talvez com o próximo. Precisa observar isso dentro de você. Precisa analisar por que não está acontecendo essas coisas. Verifique se simplesmente você não conseguiu amar o outro e não é obrigado. Não conseguiu responder da mesma maneira e não é obrigado. Não gostou do beijo, não gostou do abraço
Isso se chama falta da química. Vocês não ouvem tanto de química? Faltou e pronto. Talvez seja isso. Também precisa ser conversado. E se não existe essa conexão, para que levar isso à frente? Para que continuar? Termine isso. As pessoas não merecem sofrer, as pessoas não precisam ficar esperando alguma coisa. Lembrando que muitas vezes nós podemos nos tornar indiferentes porque a nossa expectativa não foi suprida. E aí, o problema é seu. É o sincerão, nem bati o sininho. O problema é seu, não é do outro. O Elder Uchtdorf disse certa vez: com fé e esperança encontramos força para superar as provações e construir relacionamentos duradouros. Tenha fé e esperança nos seus relacionamentos. Ore pelos seus relacionamentos. O Senhor pediu para que nós orássemos sobre todas as coisas. Converse com o Senhor a respeito dos seus relacionamentos. Mas mantenha-se crente. Acredite. O que te impede de fazer um jejum a respeito de que o seu coração seja aberto para que você ame de novo? Por que não? Por que você não ora pedindo esperança ou jejua pedindo esperança, pedindo maior confiança, o atributo de Cristo de confiar nos outros, de confiar o seu coração novamente a outra pessoa? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E todos os seus relacionamentos anteriores voltaram hoje para o seu bem, te deixando uma pessoa muito melhor. Continue orando e pedindo a Deus. Ele te ama. Você é filho dele. Não tem vergonha nenhuma em dizer essas coisas para ele. Fortaleça a sua fé nele. Preciso encerrar agora, então. Espero que vocês tenham gostado disso. Espero que tenha servido para você. Espero que você coloque aqui nos comentários se vocês querem ouvir outras emoções. Eu já tenho mais 3 pessoas que me mandaram sugestões de episódios. Eu fico muito feliz se você puder mandar novamente. Você puder mandar também, desculpa. Aí eu errando de novo. Volto então a dizer para vocês o que eu disse no início. Relacionando com as emoções não é fácil, mas nós podemos saber lidar com elas. E termino sempre dizendo, lance a sua frequência, se tiver alguma pergunta, algum comentário, coloque, vai ser muito bom ler. E termino, como eu sempre termino, dizendo: beije com moderação.